E são nossos convidados, André Coelho Lima, antigo dirigente do PSD, e também Pedro Silva Pereira, antigo dirigente do PS. Aos dois, muito boa noite e muito obrigado por estarem connosco. André, há aqui bónus em vésperas de eleições anunciados pelo Primeiro-Ministro. Qual é o receio de as contas certas no final do ano não ficarem assim tão certas? Bom, muito boa noite. Parece-me que essas contas são feitas, não é? Ou seja, o receio de as contas públicas estarem ou não certas, esse receio é o menor dos receios. Agora, pode-se discutir o timing dessa proposta, pode-se discutir o sentido de orientação. Eu prefiro discutir a descida de IRC, que é algo com que concordo bastante. Aliás, inclusivamente cheguei a demarcar-me publicamente quando o PSD, ainda sem estar no governo, privilegiava a descida do IRS em detrimento da descida do IRC, porque acredito e considero que é próprio de quem ocupa este espaço ideológico que, efetivamente, o que precisamos é de crescimento económico e que o crescimento económico é indutivo nas empresas e das empresas para as famílias e para a sociedade e, portanto, acho que esta medida é muito mais importante do que esse suplemento extraordinário, que é pontual, que é extraordinário, como do próprio nome resulta, enfim, e que é... como é próprio das coisas que são pontuais, não tem um efeito reprodutivo e continuador. E, portanto, respondendo mais diretamente, agrada-me menos. Agrada-me bastante mais, sem dúvida, a proposta, quer a descida do IRS, que está prevista e foi não propriamente anunciada, mas, enfim, elencada pelo Primeiro-Ministro, e muito bem, quer a descida do IRC, com o efeito que daí se pretende, e uma descida, devo dizer, responsável. Eu, à vinda para aqui, vinha a ouvir os representantes das PMEs a dizer que é pouco. Será sempre pouco? Mas nós não podemos, até porque senão a pergunta será ao contrário. É a pergunta que me fez e como é que ficamos em termos de contas públicas, não é? Portanto, a descida do IRC é paulatina e, nesse sentido, é responsável e tem como objetivo aquele que se pretende, que é revigorar a economia. E foi anunciada para os próximos anos. Há aqui um sentimento também do Luís Montenegro de confiança que vai governar toda a legislatura. No fundo, quer que haja crescimento económico que sustente isto, ou seja, que do lado das receitas públicas, não é, possa compensar esta perda de receita com a descida de impostos, não é? E também, por outro lado, que haja eficiência administrativa que possa fazer com que o Estado, eventualmente, gastando menos, possa conseguir compensar para folgar as costas aos empresários portugueses, que é bem aquilo que se precisa. Enfim, se nos estivéssemos à espera que um governo do PSD fizesse isto, não sei de que é que estaríamos à espera. Portanto, acho muito bem, acho que é extremamente positivo e acho que é aquilo que a economia precisa. Pedro Silva Pereira, são bónus estratégicos antes de eleições? Não acontece pela primeira vez, não? Muito boa noite. São, com certeza, quer dizer, uma das coisas que impressiona neste primeiro debate do Estado da Nação com este segundo governo do Primeiro-Ministro Luís Montenegro foi a dificuldade do governo de apresentar uma visão estratégica para o país, que seria de esperar de um governo que acabou de tomar posse. Não, pelo contrário, o governo apresentou essencialmente um pacote de medidas eleitoralistas a pensar nas eleições autárquicas de outubro. Foi um suplemento extraordinário das pensões, que agrada menos, porventura, aqui ao André Coelho Lima. Também as tabelas do IRS em agosto, para produzirem já efeito, e um subsídio dos professores que é alargado em setembro, tudo a tempo das eleições autárquicas. E há depois, de facto, essa outra medida que tem que ver com a descida do E essa não é mais estrutural? E essa é, com certeza, mais estrutural. E concorda com ela? Ou não concordo com ela. E tenho que discordar, porque, enfim, nós todos gostamos das notícias de baixa de impostos, estão sempre bem. O que precisamos de ver é quais são as consequências. Portanto, o problema está em saber, havendo margem orçamental para reduzir impostos, qual deve ser a prioridade. E se a redução do IRS sobre as famílias ou a redução de outros impostos sobre o consumo, designadamente alguns impostos específicos que têm muito impacto também na vida das empresas e no consumo das famílias, se não é mais significativo. E realmente nós hoje temos uma estrutura do IRC em Portugal que nos diz que a grande parte do IRC, as empresas que são pequenas, que
têm pequenos lucros, ou não pagam, ou quase não pagam IRC. E, portanto, esta é uma medida que acaba por beneficiar, sobretudo, as grandes empresas. E, portanto, eu diria que o Governo não mostrou uma visão estratégica para o país neste debate de Estado da Nação, ao contrário do que se devia de esperar. Trouxe, essencialmente, um pacote de medidas eleitoralistas e depois falhou, do meu ponto de vista, no alvo, na medida estrutural que apresentou. Mas nada disso me parece que tenha sido o principal do debate do Estado da Nação de hoje. O que é o principal? Para mim, o debate... Eu volto a si depois sobre isso, mas só... Sim, eu creio que a questão principal do debate do Estado da Nação de hoje foi a confirmação de uma parceria estratégica entre o Governo e a extrema-direita, e o Chega. E eu já volto a si. Sobre isso, Pedro Silva Pereira, faço-lhe essa pergunta, relacionado com isto, há ou não uma aproximação do Governo ao Chega? Isso, manifestamente, não. Se há uma... Agora, se me fizesse a pergunta ao contrário, se há uma tentativa de aproximação do Chega ao Governo, eu responderia que sim. Foi o que vimos hoje. Nós vimos o Primeiro-Ministro e eu não posso fabular. Mas não há entendimentos, não há André Ventura em São Bento com o Primeiro-Ministro? Vou voltar a repetir. O Primeiro-Ministro negou isto perentoriamente hoje perante o país. Eu não tenho nenhuma razão para considerar que o Primeiro-Ministro mentiu ao país. Portanto, negou isso de forma perentória. Antes de o ter feito, o líder parlamentar do PSD... reiterou a questão do não é não e os princípios do não é não. Isto foi reiterado, enfim, no dia anterior ao debate. E, portanto, isto são posições políticas a que eu atribuo credibilidade e que representam o meu partido. Depois, aquilo que diz o Chega é o que diz o Chega. Enfim, eu não quero sequer perder tempo a detalhar aquilo que diz o Chega. Há uma coisa que é importante dizer-se. É natural que haja medidas propostas pelo Governo que o Chega esteja a favor delas e vote a favor. Como é natural que o Partido Socialista vote a favor de medidas do Governo e o Bloco de Esquerda e o PCP também votem. Isto é natural, faz parte da democracia. Quero recordar que muitas coligações negativas no curto mandato anterior, legislativo, foram entre Partido Socialista e Chega, sem com isso, embora no debate político se venha a falar nessa coligação negativa e tal, mas sem com isso querer dizer que há um entendimento por baixo da mesa entre o Partido Socialista e o Chega. Ou seja, mudou a configuração parlamentar, muito embora ela tivesse ficado aritmeticamente muito parecida. A aritmética é muito idêntica, mas mudou. Mudou porque o mandato do Governo foi reforçado pelo povo. E a circunstância de querer governar com esta, enfim, sem maioria absoluta, enfim, com uma diferença relativa face a PS e Chega, também foi aquilo que os eleitores quiseram. E é sustentável... Isso obriga o Governo, obviamente, negociar. Negociar. Mas é sustentável o Governo, ou é sustentável durante quanto tempo o Governo negociar ou tentar negociar entre o Chega e o PS? É sustentável eternamente. Repara, eu acho que lhe digo, eu acho que esta posição não, é quase... Não era necessário uma clarificação em relação a isso? Não, de todo. Eu recordo, julgo que foi na TSF, na noite eleitoral das últimas eleições, não destas, das anteriores, das pretéritas, eu disse assim, bem, esta situação para o Governo ela é mais difícil para a oposição. Recordo que o Governo tinha mais um deputado, mais dois por causa do CDS, que o Partido Socialista. É mais fácil para o Governo do que para a oposição, que vai ter o ónus de não permitir o Governo governar. Agora digo rigorosamente o mesmo, sendo que é um reforço eleitoral do Governo. Ou seja, este equilíbrio, para mim, isto é muito importante. Eu lembro de ter discutido isto a propósito de outras eleições. Na Europa, é absolutamente habitual haver entendimentos pontuais, não governativos, não escritos, nem nada disso, entre partidos moderados, de centro-esquerda ou de centro-direita, e partidos extremistas, ou de direita ou de esquerda. São entendimentos pontuais? São-no, mas existem. A Suécia é hoje governada por um partido moderado, aliás, que é filiado no Partido Popular Europeu e que tem o suporte, enfim, parlamentar de um partido extremista, que são os democratas suecos. Portanto, ou seja, isto na Europa é muito habitual, porque é uma maior polarização política e partidária do que aquilo que estamos habituados aqui. Eu acho que até estamos com o advento de uma terceira força, enfim, com muita relevância, porque em termos parlamentares ocupa o segundo lugar, não pode obviamente ser ignorada e menos ainda deve ser menosprezada. Eu acho que o equilíbrio está a ser bem feito pelo Governo e acho que é favorável para o Governo. Aliás, Luís Montenegro tem ensaiado, e a meu ver bem, até porque em tempos idos dentro do PSD tivemos aí perspectivas diferentes e, portanto, a meu ver bem, porque era esta perspectiva que eu sempre defendia, que o PSD sirva de charneira, de partido charneira entre
a direita mais extrema e a esquerda, que hoje em dia o Partido Socialista, obviamente sendo uma esquerda moderada, absorveu todo o eleitorado da esquerda menos moderada e, portanto, hoje representa todo esse espectro, e o centro político verdadeiramente está corporizado pelo PSD. Portanto, é até fácil, em vez de ser difícil. Pedro Silva Pereira, é claro, ou não, o não é não, e como é que fica o PS perante isso? Sim, eu não posso acompanhar esta leitura benevolente das coisas. Realmente, cada voto que a AD teve nas eleições foi na base de um compromisso solene de que o não era não. Isto é, portanto, de que com a AD o Chega não iria ter condições de influenciar a governação. Depois, agora, o Primeiro-Ministro vem dizer que, afinal, nessa promessa solene havia umas letras pequeninas que diziam que, afinal, esse compromisso só valia para compromissos de coligação ou para acordos formais parlamentares. Mas era perfeitamente compatível, percebe-se agora, na leitura do Dr. Luís Montenegro, que é perfeitamente compatível com o Chega poder influenciar a prioridade primeira do Governo. E, de facto, foi o que tivemos. E, portanto, o Governo, assim que chegou, a primeiríssima coisa que fez foi fazer sua a prioridade maior da extrema-direita. E, portanto, infelizmente, nós realmente não estamos a falar de uma coincidência na votação, uma coincidência objetiva, acidental, que pode sempre acontecer entre vários partidos, ninguém é culpado da forma como o outro vota. Não, não foi isso que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi que a prioridade política do Governo, que fez dela uma urgência, coincide exatamente com a prioridade principal da extrema-direita. E fê-lo, aliás, consentindo na captura quanto ao modo populista, até xenófobo e demagógico, como a extrema-direita trata em mistura os temas da imigração, da nacionalidade e da segurança. E, portanto, sim, isto foi muito mais do que uma convergência acidental. Isto foi uma convergência estratégica, por isso falo de uma parceria estratégica entre o Governo ou deve levar o PS a romper, a certa altura, qualquer possibilidade de negociação com o Governo? Não é disso que se trata. O que eu penso que é a posição... Mas Luís Carneiro tem alertado para essa possibilidade. O que ele faz, sobretudo, é dois alertas que me parecem importantes. Em primeiro lugar, o alerta de que esta escolha tem consequências. Quer dizer, quando o Dr. Luís Montenegro pretende dizer que há uma equivalência aritmética até, uma equivalência entre um partido democrático como o Partido Socialista e outros partidos democráticos que existem no Parlamento e a extrema-direita xenófoba e eurocética e populista. Esta equivalência, dê lá as voltas que der, é falsa. E essa visão, aliás, que o André apresentou sobre a situação europeia, que eu conheço bem, não corresponde inteiramente à verdade. No Parlamento Europeu existe um cordão sanitário em relação à extrema-direita, que o PSD acompanha. E acompanha porquê? Porque a extrema-direita, lá está, é populista, é xenófoba e é adversária do projeto europeu. E sendo adversária do projeto europeu, só pode ser adversária do interesse nacional também. E, portanto, é verdade, há alguns partidos da família do PPE que consentiram nesta captura, mas nem todos, felizmente. No caso da Alemanha, o chanceler que está em funções recusou exatamente essa atitude. E, portanto, não, isso não corresponde ao retrato. Há partidos da família do PPE que fizeram essas cedências à extrema-direita e se deixaram também capturar. Mas isso não me parece que seja um bom exemplo. E se o Dr. Luís Montenegro quer seguir por esse caminho, seguirá. É uma escolha sua. A segunda coisa que o secretário-geral do PS tem alertado é que não tinha que ser assim. E que é, portanto, uma escolha política. Não tinha que ser assim porque dá-se o caso de o Partido Socialista se ter disponibilizado para negociações com o Governo, para um diálogo construtivo, sem deixar de ser um partido de oposição. Ofereceu até várias propostas já de diálogo e até propostas concretas, como esta agora da emergência hospitalar. E, portanto, não tinha que ser assim. Será assim
se essa for a escolha do Dr. Luís Montenegro. Eu queria dizer alguma coisa sobre isto, porque não concordo rigorosamente nada com aquilo que disse o Pedro Silva Pereira e quero procurar rebater fundamentando. Pelo seguinte, vamos começar pelo princípio, ou seja, a circunstância de o Governo ter escolhido a temática da imigração como sendo uma temática prioritária, isso é manifesto, é objetivo. Isto significa que há um entendimento com o Chega para seguir a sua agenda ou significa que há um compromisso com o país e que esse assunto é efetivamente relevante? Eu penso... Mas aí foi uma mudança muito rápida, ou seja, era um tema que há 2 anos o PSD falaria de outra forma. Eu costumo dizer assim, os governantes não podem deixar-se condicionar por percepções, mas têm o dever de as não ignorar. Hoje nós não conseguimos ligar nenhuma televisão de qualquer país europeu, e mesmo do outro lado do Atlântico, e o tema, em 50% dos noticiários, tem que ver com questões migratórias e pressão migratória. Algo que, se recordam, recorda-se com certeza muito melhor do que nós, há 5 anos era mais discutido até do que hoje na Europa Central, o período de maior pressão migratória. Aqui não. Agora, objetivamente, este é um tema relevante. Quem governa, o que é que pode fazer? Ignorar o tema porque o Chega o vem trazendo ou procurar seguir? Hoje o Primeiro-Ministro disse uma frase em que eu me revejo. Nem portas escancaradas, nem portas fechadas. Ou seja, eu nunca ouvi o Primeiro-Ministro, nem nenhum responsável governativo, a negar a importância decisiva que tem a imigração para Portugal. A dizer que queria interromper os ciclos migratórios para Portugal. Só ouço a dizer algo que é objetivo e que já o PSD dizia há muito, mesmo antes de Luís Montenegro ser presidente do PSD. Aliás, recordo-me de ter participado num debate parlamentar, já era Luís Montenegro presidente do PSD, sobre este tema mesmo, e eu filo. Ou seja, eu normalmente não me ponho a falar contra as minhas convicções. E eu filo sem problema rigorosamente nenhum, porque quem destruiu a possibilidade de uma imigração controlada enfim, bem percebida pela população e aquilo que é tradicional em Portugal foi o governo do Partido Socialista anterior, que o último, e enfim, os 2 últimos, de António Costa, que ao desregularem em absoluto a entrada, ao traírem aquela que é um consenso histórico entre os 2 partidos principais do arte da governação em matérias desta importância, Eduardo Cabrita fez o que quis fazer com o CEF e não quis saber do PSD para rigorosamente nada, ou seja, não só atribuiu um desvalor humano às pessoas que para cá entraram, sem ter a mínima possibilidade de perceber onde iam trabalhar, o que iam fazer, se poderiam ter assistência social, nada, como depois deixou um problema a seguir e agora custa-me que seja o Partido Socialista, que é o principal responsável pela situação absolutamente desumana em que estas pessoas entraram cá em Portugal, por ter destruído o CEF ao mesmo tempo que fez as alterações legais sozinho no Parlamento, usando a maioria absoluta, vir pôr-se de parte e dizer agora nós colgamos o problema, agora os senhores que querem resolvê-lo estão a fazer a agenda do Chega. Portanto, defende que não é uma tentativa do PSD também e do Governo de esvaziar esse discurso, que era muito do Chega. Isso é uma coisa diferente. Isso é uma abordagem diferente. Mas eu queria também só dizer mais uma coisa. Não está relacionado. Está, mas indo quase em sentidos opostos. Mas já lá vou. É que eu ouvi o Pedro Silva Pereira falar em partidos eurocéticos. E o Partido Socialista esteve a governar alegremente com o apoio de partidos eurocéticos. Aqui em Portugal, apoio escrito formal. Portanto, eu não posso ouvir do Partido Socialista o euroceticismo como sendo um argumento para qualquer tipo de aquilo que o PS chama de entendimento, que não há entendimento nenhum. Quando o PS esteve a governar com um acordo escrito, apresentado perante o Presidente da República, com um partido confessadamente eurocético. Portanto, quer dizer, nós não podemos achar que nascemos todos hoje. As pessoas que imigram para cá e chegaram agora não conhecem o passado. Nós ainda conhecemos alguma coisa. Respondendo à pergunta que me fez, enfim, não é uma questão de tapar a agenda numa lógica tática, não é? Ou seja, o Chega tem esta agenda, vamos tapar. Não é assim. Nós temos que ser sensíveis à circunstância de que os portugueses são genuinamente um povo acolhedor, um povo que não é xenófobo, um povo que não é racista, sem prejuízo de ser um país pós-colonial e haver sempre racismo estrutural em sociedades pós-coloniais. Isto é assim. E este povo, em algumas circunstâncias de integração, está não confortável com determinadas circunstâncias de integração. Nós temos o dever, eu devo dizer, qualquer governo, qualquer político, qualquer pessoa que esteja em funções, de não ignorar esta circunstância e de a trabalhar para permitir que quem entra
tenha condições de toda a dignidade para ser acolhido pelo nosso Estado Social e poder trabalhar e ser acolhido pela nossa sociedade, e para que a nossa sociedade não se sinta, como chega com o discurso de ódio que propala todos os dias, quer que se faça sentir, invadida, que não é o que está a acontecer. Aliás, vemos as entidades patronais a pedir mais pessoas, nomeadamente na construção civil e outros setores. Pedro Silva Pereira, o PS deveria ter tratado este tema de outra forma? Bom, há aqui várias coisas que realmente foram ditas e que precisam de ter resposta. A primeira coisa que queria lembrar é que quando o governo do Partido Socialista fez um acordo de incidência parlamentar com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, o salvaguardou sempre, com todo o rigor, os compromissos europeus de Portugal. E, portanto, esse acordo de incidência parlamentar disse respeito a um conjunto de medidas de governação, mas deixou claramente de fora tudo aquilo que fosse implicação dos compromissos com a Europa. Mas não foi apenas isso. É que, mais uma vez, eu penso que o André Coelho Lima se equivoca na questão das equivalências. É porque, vamos lá ver se nos entendemos, não há nenhuma onda comunista na Europa. Mas há uma onda da extrema-direita. E, portanto, fazer uma aliança com um partido que está aliado nessa frente anti-europeia... Mas não há uma aliança, desculpa. André, já peço desculpa interromper, mas não podemos partir do princípio que existe uma coisa que não existe. Do que eu falei foi de uma parceria estratégica, que ela é objetiva. Vamos lá ver. Depois, em relação ainda à questão de como surgiu esta prioridade do governo. Ninguém põe em causa, com certeza, que o tema da imigração coloca desafios que precisam de ser enfrentados por quem quer que seja que esteja. Não podem ser ignorados. Não é esse o problema. A questão é que o governo fez disto a sua prioridade número 1. A questão é que o governo fez um entendimento com o Chega quanto à maneira de o tratar. O doutor André Ventura, toda a gente o viu, foi à residência oficial do Primeiro-Ministro, deu uma conferência de imprensa à saída e disse: entendemos-nos sobre a maneira de tratar o tema da imigração, o tema da nacionalidade e o tema do IRS. E hoje o Primeiro-Ministro o que negou foi a existência de um acordo permanente para a governação com o Chega. Nunca negou que para o tratamento destes temas prioritários para o Chega tinha havido um entendimento. Portanto, sim, isto não foi uma coincidência acidental. Houve aqui uma convergência, que é uma convergência estratégica, e por isso lhe chamo uma parceria estratégica com a extrema-direita. Quanto à questão da imigração, vamos lá ver se nos entendemos. Há uma pergunta que paira no ar na sociedade portuguesa, de há dias a esta parte, que é uma pergunta deixada pelo Presidente da República e a que o Governo ainda não conseguiu responder. O Presidente da República o que diz é que os números do Governo sobre a imigração não batem certo. E realmente não batem certo. Porque no census do INE de 2021, nós tínhamos em Portugal 10.300.000 e poucos residentes, sendo 500.000 imigrantes. E nos números de 2024, nós temos 10.700.000 residentes. Não se sabe bem ao certo quantos deles são imigrantes. Mas uma coisa é certa, o número de... Não pode ser. Pois eu percebi, André, eu percebi. Porque não pode ser. Porque se o número de residentes aumentou 400.000, como é que o número de imigrantes pode ter aumentado mais de 1 milhão nestes anos? O Presidente da República tem razão. Isto não bate certo. E, portanto, a notícia de que houve em Portugal uma situação de gestão de portas escancaradas da imigração tem este problema. É que os números que pretendem sustentar esta tese não o confirmam. E depois há um outro número que o desmente. Acima de tudo, é que se nós tivéssemos tido uma onda de imigração provocada artificialmente pela facilidade da entrada, os imigrantes teriam chegado a Portugal e das duas uma. Ou não encontravam aqui trabalho e engrossavam o desemprego, ou ir-se-iam embora à procura de melhor destino para as suas vidas. Como aconteceu com muitos. Acontece que o desemprego
em Portugal não aumentou. E este é o teste do algodão é um facto. sobre saber se os Estamos, canais aliás, quase em pleno emprego. sobre saber se os canais legais de migração que existiram corresponderam ou não à dinâmica do mercado ou se foram instrumentos artificiais que eles provocaram uma onda que a economia portuguesa não conseguia absorver. Eu tenho que terminar esta... não é confirmado pelos dados. Tenho que terminar esta nossa conversa, não temos mais tempo. Agradeço ao André Coelho Lima e ao Pedro Silva Pereira por terem estado connosco. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado.